Nós vamos ter um estudo ministrado e, associando-se ao estudo, nós teremos uma palavra evangelística. Eu creio que todos serão grandemente abençoados. As parábolas de Cristo estão concentradas nos evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. O que significa a expressão evangelhos sinóticos? Significa a mesma ótica, a mesma visão, semelhantes. Esse é o significado. O que significa a palavra parábola? No grego, parábola significa parabolé, que por sua vez tem o seguinte sentido: narrar uma coisa por meio de comparação. Isso é o que quer dizer parábola. Narrar uma coisa por meio de comparação. Jesus Cristo falou aproximadamente 40 parábolas. E nessas parábolas, nomes não eram mencionados. Eu vou citar 3 exemplos das muitas parábolas. Eu vou citar 3. A parábola dos trabalhadores inicia-se assim: um certo homem tinha uma vinha. A parábola das 100 ovelhas, talvez uma das mais conhecidas. E qual é o homem dentre vós que, tendo 100 ovelhas? A parábola do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos. Agora, a narração do rico e Lázaro é uma narração personalizada. Muito embora na epígrafe vocês encontram a parábola do rico e Lázaro. Eu vou explicar. Porque antes que a Bíblia fosse escrita em capítulos e versículos, por ordem de capítulos e versículos, os textos eram todos emendados. Essa é a razão. Mas se analisarmos criteriosamente, a história do rico e Lázaro não é uma parábola.
é uma narração fundamentada em fatos. Nomes são mencionados. O nome de Abraão foi mencionado. Eu pergunto, Abraão é uma parábola? O nome de Moisés foi mencionado. Moisés é uma parábola? O nome, os profetas foram mencionados. Profetas são parábola? Lázaro, esse nome foi mencionado. Portanto, trata-se de uma narração fundamentada em fatos. Um irmão me questionou, me perguntou o seguinte: pastor, eu já ouvi o senhor pregar, como muitos outros, inspirado, baseado no que disse o salmista, que o justo não mendiga o pão. Isso mostra que as pessoas estão com suas mentes aguçadas. E por que naquele relato Lázaro aparece na condição de mendigo? Inteligente a pergunta. Há uma incoerência? Eu vou te explicar. No livro dos Salmos, capítulo 37, versículo 25, o salmista disse: fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo perecer. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você analisar meticulosamente, ali não disse que o justo não mendiga o pão. Ali diz a sua descendência. Outra coisa, tratando-se do justo, o salmista disse: nunca vi um justo desamparado. Lázaro, ainda que por um tempo, ele ficou desamparado, mas ele foi muito bem amparado. Ele foi para o seio de Abraão. Eu devo dizer que Lázaro foi para o seio de Abraão não propriamente por ser pobre, porque pobreza não salva ninguém. Se pobreza salvasse, vocês concordam comigo? Os céus estariam cheios. Porque há mais pobres do que ricos. O rico foi para o inferno, não propriamente por ser rico, mas por apegar-se à riqueza. No livro dos Salmos, capítulo 62, versículo 10, está escrito:
se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o vosso coração. Aquele homem, eu vou mostrar-vos isso. A Escritura diz que aquele rico vestia-se de púrpura. E púrpura era uma veste imperial. Portanto, ele ostentava, sufocado pelo materialismo, por aquilo que era efêmero. Mas talvez vocês se surpreenderão. Ele era religioso. Quando a Escritura diz que ele se vestia de linho finíssimo, se vocês não sabem, linho finíssimo representava justiça, santidade, pureza. Ou seja, ele tinha uma máscara religiosa. Ele aparentava uma coisa que não era. Jesus criticou duramente a ordem religiosa do seu dia no Evangelho de Cristo segundo São Mateus, capítulo 23, chegando a dizer que aqueles religiosos eram como sepulcros caiados. Por fora, bonitos. Por fora, aparência. Por fora, religiosidade. Mas por dentro, cheios de ossos, de imundície. As Escrituras dizem que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Entende-se que quase que ao mesmo tempo o rico também morre. E naquela situação, os dois tomaram rumos antagônicos, contrários. Lázaro no seio de Abraão, o rico no Hades, na região dos perdidos. Como que a coisa vira? Se Lázaro, nessa vida terrena, desejava comer as migalhas que caía da mesa do rico, agora quem mendigava era o rico. Porque lá no inferno, ele avistou o pai Abraão e Lázaro no seu seio. E fez a Abraão pedido para que Lázaro molhasse a sua língua, refrescasse a sua língua. Ele agora é que mendigava. Vocês me perguntam, como que aquele rico no inferno avistou Lázaro no seio do pai Abraão? No Antigo Testamento, antes da morte de Cristo, nós vamos constatar que
o inferno, como o paraíso, ficavam nas regiões baixas da terra. Ou seja, eles ficavam próximos um do outro. Muito embora separados por um abismo. Mombrana fala isso na mensagem Hebreus, capítulo 7, parágrafo 60. Ele fala que Jesus, quando morreu, a sua alma passou pelo paraíso. Desceu, passou pelo paraíso e chegou ao inferno. Portanto, os dois lugares antagônicos, contrários, ficavam próximos um do outro. Com a morte de Cristo, com o sangue de Cristo derramado, aquele sacrifício todo suficiente, tirou os santos do Velho Testamento, transportou o paraíso que ficava nas regiões baixas para cima. Aos Efésios, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, aquele que subiu é também o que desceu. Ele desceu às regiões baixas da terra para cumprir todas as coisas. E porque os dois lugares ficavam próximos no Velho Testamento, o Hades e o paraíso, lá do Hades, lá do inferno, o rico avista Lázaro no seio de Abraão. Você me pergunta por que seio de Abraão? Abraão ali era Abraão mesmo. Era Abraão mesmo. É que Deus amou tanto Abraão. Deixa-me fazer uma ilustração. Quando um homem é importante em uma cidade, às vezes, para memorizar o seu nome, para honrar o seu nome, põe o seu nome numa praça. Vocês estão entendendo? Põe o seu nome em uma rua. Põe o seu nome em uma escola. Escola tal, com o nome daquele homem. É uma maneira de honrar aquele nome. E Deus, em uma atitude para honrar o grande patriarca, pôs o nome da região dos salvos de seio de Abraão. Que coisa preciosa. Repite, porque ficavam próximos um do outro. O rico, ardendo nas chamas do inferno, levanta os olhos e vê Lázaro, bem-aventurado, usufruindo das delícias paradisíacas. E ele clama. Clamar é gritar. Ele gritou, ele orou. E pasmem vocês, no inferno a oração noite e dia. É dramático dizer isso. No inferno a oração noite e dia. Gente gritando. Tira-me daqui.
Deus, tira-me daqui. Mas a triste realidade é: a morte sela irreversivelmente o estado da pessoa. Nós encontramos nessa narrativa Abraão dizendo para o rico: os de cá não passam para lá, os de lá não passam para cá. E não existe um lugar intermediário chamado purgatório, porque essa é uma doutrina católica, uma falácia religiosa para desvirtuar o sacrifício vicário, substituto do Filho de Deus. É arranjo teológico dizer que quem morre com pecados veniais, leves, e não tendo condição de ir para o céu, vão para um lugar intermediário chamado purgatório, dependendo de sufrágios de missa de sétimo dia. Isso não é verdade. Satanás, através dos seus ardis, ele tenta provar que há uma segunda oportunidade após a morte, através do catolicismo purgatório. A alma fica temporariamente lá, se purifica e entra no céu. Através do espiritismo, essa doutrina antiguíssima, que antes do espiritismo, os pagãos já acreditavam nisso. A chamada dívida kármica, e que quem morreu, seu espírito reencarna-se em outro e vai se aperfeiçoando de matéria em matéria para alcançar a perfeição, embuste de Satanás. O que realmente nos purifica é o sangue imaculado do Cordeiro de Deus. E não é depois que morre, é agora. É arrepender-se dos seus pecados e batizar-se em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. E eu sei que a água não purifica você dos pecados. A purificação está no nome que você recebe no teu batismo. Atos capítulo 10, versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, que todos aqueles que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Quando Jesus Cristo morreu e restou, ele levou aquela pleiade de santos, transportou o paraíso para cima. E agora só o inferno está embaixo. Amós capítulo 9, versículo 2 está escrito: ainda que cavem até o inferno, cavem, dá uma conotação para baixo. Provérbios capítulo 15, versículo 24, para o sábio o caminho da vida está para cima, para que escape do inferno que está para baixo. Mas naquele tempo,
Jesus, sua alma desce, chega no paraíso. Oh, glória a Deus! Isso é emocionante. Quando Jesus Cristo chega no paraíso, ele não havia dito para o ladrão da direita que o mesmo estaria com ele no paraíso? Quando ele chega ali, Abraão o reconhece. Abraão diz: oh, glória a Deus! Eu vi o seu dia. Eu me alegrei vendo o seu dia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. Abraão se alegrou por ver o meu dia. Quando o patriarca viu aquele cordeiro preso para morrer em substituição a Isaque, ali Deus se manifestou como Jeová da provisão, Jeová Jireh, porque Abraão tinha dito: meu filho, dizendo para Isaque, Deus para si cordeiro proverá. E aquele cordeiro provido para morrer no lugar de Isaque era um símbolo, prefigurava, pressagiava aquele dia do Calvário, quando Jesus Cristo, a sua morte vicária, substituta, em nosso lugar. Então Abraão, quando o vê no paraíso, disse: eu vi o seu dia. Oh, glória a Deus!